Estudo profundo, Gênesis 1. Você já parou para pensar no poder absoluto que existe em uma única palavra falada por Deus? Quando abrimos as páginas sagradas das Escrituras, somos confrontados não com teorias científicas frias, mas sim com uma declaração de autoridade soberana e um poder incalculável. Como o universo inteiro, com toda a sua imensa complexidade, galáxias distantes e vida abundante, pode ter surgido literalmente do absoluto nada. O que significa para nós, brasileiros, vivendo na nossa correria de cada dia? Saber que o grandioso Criador desenhou cada detalhe com um propósito intencional e muito específico. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça no capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós vamos desvendar juntos os mistérios da criação e descobrir como esse relato tão antigo tem o poder de transformar radicalmente a nossa fé e a nossa caminhada diária com Cristo. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, puxe uma cadeira e vamos juntos escavar os grandes tesouros escondidos neste texto formidável. Maravilhoso livro de Gênesis, chamado no seu original hebraico de Bereshit, que significa literalmente no princípio, é a grande e principal pedra fundamental de toda a revelação bíblica que temos nas mãos. Logo lendo o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós já estamos frente a frente com a afirmação mais ousada, corajosa e profunda de toda a história humana. A palavra hebraica utilizada para criou é a palavra bara. É simplesmente fascinante notar que em toda a extensão da Bíblia Sagrada, o único sujeito desse poderoso verbo é o próprio Senhor Deus. Nós, como simples mortais, podemos formar, construir, costurar e moldar coisas utilizando materiais que já existem por aí. Porém, apenas e somente o nosso Senhor pode fazer bara, que é criar totalmente a partir do nada. Ele chamou à existência aquilo que simplesmente não existia de forma alguma, demonstrando a sua total soberania, majestade irrefutável e controle absoluto sobre todo o vasto cosmos. Mergulhando mais um pouco e chegando no versículo 2, nós encontramos a terra descrita como sem forma e vazia, que no hebraico se lê tohu vabohu. Essa expressão tão forte descreve um cenário de desolação muito profunda, um caos escuro, silencioso e completamente vazio de vida. Mas o texto bíblico nos revela algo lindo, que é o Espírito de Deus pairando calmamente sobre as águas. O verbo original transmite com perfeição a linda ideia de uma grande ave protegendo com carinho seus ovos no ninho, num movimento contínuo de extremo cuidado e intensa preparação. E isso nos prova que, mesmo no meio do caos primordial, Deus estava ali inteiramente presente, preparando o cenário perfeito para sua grandiosa obra de arte. A estrutura literária desse primeiro capítulo é uma verdadeira obra-prima teológica. Os primeiros 3 dias da criação divina focam inteiramente em dar uma estrutura firme ao que era antes sem forma. Primeiro, Deus separa a luz das trevas, depois separa as grandes águas para criar o céu azul, e por fim ele junta as águas para surgir a terra firme e seca junto com toda a vegetação verdejante. Nos 3 dias maravilhosos que se seguem, Deus decide preencher todo aquele vazio. Ele preenche os imensos céus com o sol brilhante, a lua e as estrelas cintilantes. Ele preenche as águas com incontáveis peixes, e o ar com belas aves. E por fim, enche a terra seca com todos os animais, e coroa tudo criando o ser humano. É uma coreografia perfeita e divina, mostrando a ordem, finalmente superando de vez o caos. Outro ponto teológico formidável desse texto é o poder inquestionável da palavra. Exatamente 10 vezes nós lemos a frase "e disse Deus". A verdadeira criação das coisas acontece única e exclusivamente pela suprema autoridade da voz divina.
Deus simplesmente abre a boca, fala e o universo inteiro obedece instantaneamente, sem reclamar. Essa mesmíssima palavra poderosa que criou tudo o que vemos a partir do nada é a que continua sustentando as galáxias hoje em dia, para que tudo continue girando perfeitamente no espaço sideral. E então nós chegamos ao grande ápice no sexto dia, um momento de ouro em que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste muita atenção no uso do verbo no plural, façamos, pois isso já aponta claramente para a complexidade da nossa amada Trindade, uma comunhão de amor maravilhosa existente bem antes do próprio tempo existir. Ser criado à imagem do Criador significa que nós fomos desenhados detalhadamente para refletir o seu caráter santo, a sua imensa capacidade de amar o outro e de governar com retidão e justiça. Nós, de forma alguma, somos acidentes biológicos do acaso. Nós somos de fato os representantes legítimos e os embaixadores do Rei dos Reis aqui nessa terra, coroados de glória do alto e com a nobre e pesada responsabilidade de cuidar de toda a sua criação com muito zelo e amor. A partir de toda essa bagagem, eu quero compartilhar 3 lições práticas e extremamente valiosas desse primeiro capítulo para a nossa vivência real, para aquele nosso dia a dia que muitas vezes é estressante e cheio de correrias. A primeira lição é que Deus é o Deus da ordem restauradora no meio do caos. Nós vimos claramente que a terra era sem forma e vazia, e Deus, de maneira majestosa, trouxe estrutura e vida abundante. Talvez a sua vida hoje pareça exatamente com aquele estado inicial confuso. Talvez as suas finanças estejam no vermelho e você esteja passando por um grande sufoco para pagar os boletos. O seu relacionamento pode estar indo aos trancos e barrancos, a sua mente cheia de barulho, estresse e ansiedade pesada, e você sinta no fundo do peito que tudo está de pernas para o ar. A promessa maravilhosa de Gênesis é que o Espírito de Deus ainda sabe muito, bem como pairar sobre o nosso caos particular. Quando nós entregamos de verdade o volante e a direção das nossas vidas ao Senhor, Ele começa pacientemente a colocar cada coisinha no seu devido lugar, separando a luz da escuridão e dando um jeito maravilhoso naquilo que parecia não ter mais conserto nenhum. A segunda lição diz respeito ao valor altíssimo e inegociável da sua própria vida. Infelizmente, nós vivemos no meio de uma sociedade exigente que tenta a todo instante medir o nosso valor real pelo saldo que temos na conta do banco, pela marca da nossa roupa ou pela quantidade de curtidas nas nossas redes sociais. Mas preste muita atenção nisto, quando nós lemos que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Todo-Poderoso. Todas essas métricas superficiais e humanas caem por terra. Seu real valor não vem da sua profissão, da sua aparência ou daquilo que o pessoal vive falando de você pelas costas. O seu valor é intrínseco, puramente sagrado e foi concedido diretamente pelo próprio Criador. Você, meu irmão e minha irmã, carrega a assinatura viva do artista supremo de todo o universo. Isso significa que nós devemos nos tratar com dignidade, rejeitando toda tristeza e negatividade. E também significa olhar para o nosso próximo, seja ele quem for, e conseguir enxergar nele alguém que também carrega essa mesmíssima marca divina preciosa. A terceira lição é sobre o enorme poder curativo de descansar e celebrar o que é bom na nossa rotina. Repare que 6 vezes durante a grandiosa semana da criação, o Senhor Deus faz uma pausa intencional, olha com atenção para o que acabou de fazer e declara abertamente que aquilo era muito bom. Nós, seres humanos, por outro lado, cultivamos a chata mania de focar somente naquilo que falta ou naquilo que deu errado na semana. Reclamamos quase sempre de barriga cheia. Reclamamos do trânsito engarrafado, do clima, se está muito quente ou muito frio,
do transporte público lotado. E assim, esquecemos de comemorar as nossas lutas e vitórias diárias. Nós precisamos com máxima urgência aprender a pausar a nossa rotina maluca e corrida, para olhar com carinho para nossa família reunida na sala, olhar para o nosso simples e gostoso feijão com arroz na mesa de jantar, valorizar a nossa saúde de pé e declarar com os próprios lábios que isso tudo é muito bom. Exercitar a gratidão diária é colocar uma lente espiritual perfeita que transforma totalmente a forma como enxergamos a nossa realidade e os nossos problemas. Para não perdermos a riqueza teológica, vamos agora para algumas curiosidades fascinantes e históricas que quase todo mundo desconhece sobre esse comecinho da Bíblia. A primeira delas envolve o nome de Deus utilizado logo ali no texto original. Em Gênesis 1, o poderoso nome hebraico usado é Elohim. Para o enorme espanto de muitos leitores modernos, Elohim é uma palavra que gramaticalmente está escrita no plural, enquanto o verbo criou, que a acompanha logo depois, está conjugado estritamente no formato singular. Os grandes estudiosos bíblicos costumam chamar esse fenômeno de plural de majestade ou até apontam como sendo uma bela sombra escondida da doutrina da Trindade logo no alvorecer do Antigo Testamento. Trata-se do nosso Deus único e verdadeiro, mas com uma magnitude totalmente infinita e maravilhosa pluralidade de pessoas divinas. Outra curiosidade muito intrigante está na contagem física dos dias ali relatada. Você já parou para reparar que a luz natural do dia foi criada no primeiríssimo dia, mas o imenso sol, a lua e as estrelas do céu só foram feitos mais para frente, lá no quarto dia. Como poderia haver os ciclos certinhos de manhã e de tarde no mundo, sem o brilho forte e escaldante do nosso Sol? Isso nos mostra de maneira linda e poética que a luz primordial original não dependia de nenhum tipo de corpos celestes para iluminar tudo. A presença gloriosa do próprio Criador, a sua maravilhosa luz divina, iluminou de forma esplêndida e sozinha o universo inteiro muito antes da existência material do nosso amado Sistema Solar. E assim nós chegamos ao fim deste profundo, restaurador e belo mergulho nas águas cristalinas do primeiro capítulo do glorioso livro de Gênesis. Nós vimos com clareza hoje que o nosso Deus jamais foi uma energia cósmica impessoal e fria, mas sim o Criador extremamente pessoal, amigo, próximo e amoroso, que desenhou o vasto universo apenas com o vibrante poder da sua voz, que fez questão de nos formar com as suas próprias mãos para vivermos eternamente a sua glória. E a força e a grandiosidade deste capítulo maravilhoso possam inundar de paz e alegria o seu coração, que talvez hoje esteja aflito, trazendo a mais absoluta certeza de que aquele que segura firmemente as galáxias no infinito é o exato mesmo Pai Celestial que cuida minuciosamente da sua rotina e do seu lar. Oremos juntos neste momento. Pai amado e soberano Senhor Supremo dos céus e da terra, nós humildemente nos curvamos com toda a reverência diante da tua imensa majestade e graça. Maravilhados nós estamos com o teu infinito e perfeito poder criativo. Te pedimos grandiosamente que o mesmo doce Espírito que pairou majestoso sobre o grande caos no princípio de tudo, paire no dia de hoje sobre as nossas vidas, trazendo de volta e com abundância a tua ordem perfeita, a restauração da nossa alegria e a tua preciosa paz, que excede todo o entendimento humano. Em nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos com muita fé e te agradecemos de coração. Amém e graças a Deus. Se este estudo bíblico detalhado e profundo tocou firme no seu coração de verdade, edificou as estruturas da sua fé
e abriu os seus olhos para as maravilhas imensas da palavra do Senhor. Eu peço, por favor, não guarde todo esse valioso tesouro só com você. Deixe agora mesmo o seu gostei caprichado e aperta o botão do joinha aqui neste vídeo, pois essa atitude simples e rápida ajuda demais o nosso canal Bíblia Falada a crescer com força e a levar essa mesmíssima mensagem de esperança viva para milhares de outras vidas que também precisam urgentemente de uma luz em meio ao caos particular delas. Aproveita o embalo e inscreva-se no canal agora mesmo e não se esqueça de ativar as notificações ali no botão do sininho para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos próximos maravilhosos capítulos de estudo. Eu quero muito ler a sua opinião sincera hoje, então dá uma descida rápida na tela e comenta aqui embaixo para mim, com suas próprias palavras, qual foi a grande lição prática de Gênesis que bateu mais forte no seu peito e que falou diretamente com você no dia de hoje. Se você sente o desejo genuíno no coração de apoiar com amor e de forma financeira o nosso humilde ministério cristão, para que possamos conseguir continuar de pé, produzindo roteiros de estudo com excelência para a internet, você pode semear na nossa obra fazendo uma contribuição voluntária e abençoada de absolutamente qualquer valor através da nossa chave Pix oficial, que é muito fácil. Anota aí, é o nosso e-mail, bibliafaladapix@gmail.com. Que o bondoso Criador gigante dos altos céus e da terra te proteja e te abençoe rica e abundantemente durante todo o seu dia, hoje e sempre. Fique na paz gloriosa de Jesus Cristo. Um forte abraço brasileiro e até o nosso próximo encontro de estudo.